coisa muito importante que cada um tenha consciência de como fazer o dinheiro esticar aqui da melhor maneira possível, de uma maneira sábia, conforme a palavra nos direciona. Então, participe, interaja conosco, mande as suas perguntas se você tiver dúvidas, ok? Deus preparou uma pessoa sensacional, que tem um grande coração, né? Além de ser um grande homem de Deus, ele é bastante competente e tem um coração de manteiga, o menino aqui, tá? É muito legal, muito bacana. E aí vamos começar então orando, ok? Pedindo e agradecendo ao nosso Senhor que nos direcione aqui. Então vamos orar? Senhor Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia de bênção. Pai, que nós sejamos usados por Ti, que nós sejamos ousados, né, em falar da Tua palavra, do Teu ministério, né, daquilo que o Senhor nos ensina, a Tua boa palavra, Senhor. Que isso venha a irrigar todos os corações, né, e as mentes aqui, Senhor. Então, que o Senhor esteja falando através da boca do Marcelo, Senhor, né, dando direção, sabedoria, né, conhecimento, né, e que tudo isso gere muitos frutos na vida de cada ouvinte aqui, Senhor. Né? Nós sabemos que, através da tecnologia, nós podemos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, Senhor, a qualquer hora do dia. Então, que essas sementes lançadas aqui, Senhor, venham a gerar muitos frutos e que cada chefe de família, né, cada homem tome a sua posição, né, que seja o provedor do lar. Pai, nós nesse sentido pedimos, ó Pai, por todos aqueles que estão buscando uma recolocação, buscando emprego, né, aqueles que estão buscando melhorar profissionalmente, aqueles que estão com o seu negócio parado, Senhor, né, com seus negócios paralisados por conta da Covid ou por conta da retração econômica, mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, né, e também que nos dê discernimento para enfrentar essas dificuldades olhando para o alto, Senhor, porque se nós olharmos no dia a dia, muitas vezes nós ficamos desesperados. Então, que nós sempre saibamos, ó Pai, receber a Tua esperança e que nós tenhamos fé na Tua palavra, Senhor, porque o Senhor cumpre a palavra, né? O Senhor não é como homem que só promete por prometer, né? Mas não, o Senhor faz verdadeiros milagres e nós cremos piamente nisso, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa cada um dos membros das igrejas, cada um dos ouvintes, né, e esteja com a família de cada um aqui, Senhor, de cada brasileiro. Ajuda, né, os governos do mundo inteiro e o governo do Brasil a avançar e crescer, Senhor, para que nós possamos ter mais justiça social, melhor distribuição de renda e mais progresso. Pai, nós te pedimos tudo isso, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria agradecer aqui ao Renato e ao Denis e aos nossos irmãos da UPH pelo convite de participar aqui. É uma honra e uma responsabilidade também, né? Fico bastante contente em poder contribuir. Obrigado pelo menino, Renato. Já ganhei meu dia aí com o menino. Irmãos, obrigado pela participação de vocês. Eu espero aqui poder trazer uma mensagem, uma palavra, como o Renato comentou, para nos engrandecer, para nos orientar, nos dar uma ajuda nesse momento difícil que o mundo inteiro está passando, né? Pandemia, muitas pessoas bastante afetadas, outras nem tanto, mas todos nós sofrendo de alguma forma os impactos desse momento tão diferente que o mundo está passando. E a gente vai falar aqui um pouquinho de finanças pessoais para tentar trazer um pouco de informação, um pouco de orientação, e espero que seja de ajuda para muitos de nós aqui que participaremos. Então, vamos começar. Queria falar um pouquinho a respeito, desafiando paradigmas, né? Muitas vezes as pessoas acham que falar de dinheiro, tratar de dinheiro é um negócio não religioso. As pessoas, principalmente de algumas religiões, não veem isso como algo que venha de Deus, uma orientação de Deus, mas Deus dá bastante importância ao dinheiro. Se a gente for notar, na Bíblia, esse tema é tão importante, tão relevante,
que muitas das parábolas de Deus falam a respeito disso, direto e indiretamente. Esse assunto é tratado maciçamente, muito mais do que outros temas como a fé e a oração. Existem mais de 2.000 menções a respeito do dinheiro no livro sagrado. E, recentemente, a questão de uns 8 anos, em 2012, foi divulgada uma matéria na revista Forbes, onde se faz uma referência à questão do dinheiro do ponto de vista bíblico, né? Então, na Bíblia, você pode encontrar todas as respostas, todas as orientações que nós precisamos para toda a nossa vida e também para a nossa vida financeira, nossa vida profissional. Próximo slide, por favor. Então, o nosso Deus é o Senhor de tudo, né? Ele é quem possui tudo. Nós temos aqui a propriedade de Deus, a gente tem a posse temporária, e para isso a gente tem que honrar o que Deus nos concede, as bênçãos que Ele nos dá, para que nós possamos fazer boa gestão desse recurso. O dinheiro acaba sendo apenas uma ferramenta para esse processo, para que nós possamos glorificar o nosso Deus. Em Salmos 24:1 diz: o Senhor pertence à terra e a tudo que nele se contém, o mundo e o que neles habitam. Ou seja, tudo que tem na terra pertence ao nosso Senhor. E aqui nós devemos ter o papel de bem servi-lo nesse sentido. Então, nosso propósito aqui, como cristãos, como filhos de Deus, é buscar essa glorificação a Deus e honrar tudo que Ele nos concede. E nós agradamos ao nosso Senhor quando a gente segue a regra de ouro, que diz que tudo que existe aqui, que nós façamos para o bem dele, para glorificá-lo a Ele e ao bem dos nossos irmãos. Nós somos os guardiões destes recursos. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre cada um desses pontos. E como guardiões, como mordomos desse assunto de finanças, de dinheiro, de trabalhar para conquistar os nossos recursos e bem utilizá-los, nós vamos falar um pouco mais adiante. Aqui a gente traz uma série de referências do livro sagrado com relação a esse tema, que eu vou aqui ler para poder informar os irmãos. Salmo 37, 3, 5. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em 1 Timóteo 6, 17 e 18, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, aqui ele fala de não depositar esperança na instabilidade da riqueza. Ponto importante. Jeremias 29, 1. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse versículo, nosso irmão aqui, o Renato, fala bastante, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, também é um
ponto muito importante, uma verdade que a gente tem que ter nas nossas mentes. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo é muito importante para a gente ter sempre conosco e ter o discernimento daquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Provérbios 8, 18 e 19. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então, aqui, irmãos, a gente tem uma série de versículos que estão na palavra que nos dão o suporte, o entendimento e a orientação desse assunto, né, do dinheiro, de que ele é importante, mas nós não devemos estar escravizados por ele. Nesse versículo aqui de Lucas, que diz que não devemos servir a dois senhores, a gente tem que encarar e entender que o dinheiro é um bem, é uma graça de Deus para nos facilitar a vida, mas que nós devemos utilizar esse recurso para glorificar o nosso Deus e fazer as boas obras aqui, que nós não devemos ter o dinheiro como o fim em si mesmo e o nosso ídolo. A gente tem que servir a Deus. Aqui a gente traz esquematicamente uma abordagem bíblica da mordomia dos dinheiros, né, em como ganhar e como aplicar os nossos recursos. Mordomia dos ganhos. Aqui Deus quer que nós utilizemos, que nós descubramos quais são os nossos talentos, os dons que Ele nos deu, que a gente continuamente aprimore, desenvolva esses talentos, que nós possamos encontrar e buscar um trabalho onde todas essas bênçãos, esses talentos, esses dons possam ser aplicados, o que é um desafio. Nós temos aqui como cristãos levar essa palavra, disseminar a palavra de Deus e procurar fazer sempre o bem e o correto. É sempre um desafio no mundo em que a gente vive, mas se Deus nos coloca nesses locais, nos capacita para isso, como Ele diz aqui na palavra dEle, que a gente tem que identificar os nossos dons, burilar e desenvolver esses dons e aplicá-los, né, onde quer que a gente esteja. E encontrar um local onde a gente vá poder aplicar isso. E muitas vezes é um desafio que a gente tem que realmente procurar vencer e aplicar esses ensinamentos, essas práticas que Deus nos ensina. E que aí, com todo esse ensinamento, com tudo isso que a gente conquista e desenvolve, que a gente possa aplicar isso, aumentando a nossa produtividade, aumentando a nossa abrangência como profissionais e como mensageiros da palavra de Deus. E que a gente não deve, novamente, aqui, utilizar e ter o dinheiro como nosso ídolo, né? O dinheiro é um fim e é uma consequência de tudo isso que acontece, na medida em que você faz o seu trabalho bem feito, você tem uma exposição, um crescimento profissional, isso te permite ter mais ganhos, mas isso não deve ser o fim e o objetivo principal de cada um de nós. Ele vem como uma consequência deste processo. Porque o dinheiro e tudo que existe aqui, como já falamos, pertence a Deus. A gente é meramente um instrumento para bem utilizar esses recursos. Quando a gente fala de gastos, e da mordomia de gastos, a gente pode organizar isso em 4 grandes blocos, né? Um é confiar no Senhor, porque, como já dito e falando aqui, Deus quer o nosso bem, a gente tem que confiar que Ele nos dá os nossos dons, os nossos talentos, e a gente tem que bem utilizar, e que Ele vai nos prover, né? Ele vai, se a gente fizer tudo conforme os ensinamentos, se a gente buscar os caminhos corretos, Deus vai nos honrar e a gente vai ter os nossos frutos. Depois tem o ponto em que a gente pode destacar, que são ofertar com alegria e generosidade.
Porque tudo aquilo que nós conquistamos, irmãos, e Deus ama igualmente aos ricos e aos pobres, mas tudo aquilo que a gente tem vem dele. Então, se a gente tem mais recursos e a gente tem uma posição boa financeiramente, é porque Deus nos concedeu isso. E porque Deus nos concedeu isso, a gente tem que utilizar esses recursos para abençoar outras pessoas. Então, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que usar os recursos que pertencem a Ele para o bem e para honrar a palavra dEle e fazendo o bem para outras pessoas também. Um outro ponto que a gente destaca aqui é o recolhimento de tributos, né? A gente vive em sociedade, sob leis, no mundo inteiro a gente tem sistemas tributários diferentes, em alguns lugares mais complicados, como é o nosso país, em alguns lugares mais leves, mas todos os cidadãos pagam tributos. Pagar tributos é uma obrigação. Assim como, nós vamos falar mais à frente, outras obrigações que nós temos, o cidadão não deve deixar de pagar os seus tributos, ainda que ele possa discordar das políticas, das aplicações que os governos fazem. O que nós temos que fazer, então? É nos prepararmos, nos capacitarmos e colocar pessoas que vão nos representar bem e que possam aplicar os recursos conforme as nossas crenças. Só que em nenhum lugar, em nenhum momento, você tem 100% de unanimidade. Em determinados momentos, falando em questão governamental, você vai ter um governo que te representa mais ou menos, mas em todas as situações é uma obrigação que a gente recolha os tributos adequadamente. E que nós, então, trabalhemos e, quando as eleições venham, a gente faça o nosso papel e tente colocar pessoas ali que vão aplicar melhor os recursos de acordo com as nossas crenças e que, então, a gente vai fazer um pagamento com um pouco mais de alegria, talvez, né? E um outro ponto importante é que nós devemos nos preparar para o dia de amanhã. Esse tema de hoje, para nós aqui brasileiros, é importante, porque, diferente de alguns países, o Brasil não oferece educação financeira para as pessoas, nem adultos e nem crianças, né? Na grade curricular, isso não é um tema abrangido, e por não ser um tema abrangido e também, muitas vezes, um tabu nas casas, as pessoas não têm uma conversa e a educação financeira disseminada. E as pessoas, então, vivem do hoje por hoje, do hoje para amanhã. Isso também vem de uma consequência aqui, nossa, de muito tempo, de um ambiente onde as pessoas não conseguiam se programar. A inflação elevada no passado contribuiu muito para isso, né? Então, as pessoas não tinham capacidade de planejamento, não existiam instrumentos também para investimento e gestão do recurso. Então, era realmente uma vida de hoje para hoje, hoje para amanhã, e não tendo nem condições, nem ferramentas e nem orientação e instrução para essa preparação para o nosso futuro. Mas isso também é uma coisa que a palavra nos ensina, que a gente tem que, nós temos que nos preparar para isso. Então, a gente, falando um pouquinho mais de alguns paradigmas, né? O que é economia? A economia, para quem estudou, é a gestão e o recurso, é o gerenciamento dos recursos escassos, né? Então, é como você utiliza melhor os teus recursos, como você maximiza os teus recursos, né? A gestão da escassez. Só que, quando a gente olha a palavra de Deus, a escassez é muito pouco tratada, e, pelo contrário, a palavra fala muito de abundância. E no livro, na Bíblia, se fala muito em abundância e generosidade, e muito pouco sobre escassez. Então, a gente tem que olhar isso realmente como um verdadeiro guia para as nossas vidas e nos apoiarmos na palavra de Deus. Os ensinamentos que existem lá vão nos levar a termos essa melhoria, a ter a boa gestão da nossa vida pessoal e financeira. E, sem dúvida, irmãos, quando a gente tiver dúvida e a gente lê a palavra de Deus, certamente a gente vai encontrar muitas das respostas, e hoje a gente vai pretender aqui dar alguns
insights ou alguma orientação, mas sempre calcada nesse ensinamento da nossa palavra. Comentei um pouco já, né, mas a herança que nós vivemos, pelo ambiente que nós tivemos nas últimas décadas, a gente não tinha condição de planejamento. A inflação era galopante, então o dinheiro que você recebia hoje no teu salário, na semana seguinte valia menos. Então, muitas famílias faziam compras de mês, logo na entrada do mês, para garantir que aquele dinheiro rendesse o máximo possível. Os instrumentos de investimento eram pouquíssimos e limitados, poucas opções, poupança, financiamento para aquisição de bens muito limitado e difícil de obter. Então, era realmente difícil. E numa mentalidade e num sistema também, além do conjuntural, que você não tem uma orientação para como gerenciar e como se portar em qualquer situação, mesmo numa situação dessa com limitadas opções, a gente vai perdendo essa capacidade ou até não tendo condições de buscar a nossa gestão, analisar e ver como é que a gente vai fazer a alocação dos nossos recursos, como a gente pode maximizar ou melhor gerir a nossa disponibilidade financeira. E, logicamente, né, a falta dessa informação, como tudo na vida, assim, a gente estuda para progredir, a falta de informação e estudo que não nos leva a discernir ou conhecer o que fazer, nos coloca em situação menos boa, menos privilegiada, né? Teve um estudo, e sempre tem esses estudos, mas um estudo recente sobre educação financeira no mundo, mostrou que o Brasil ocupa a 74ª posição num ranking de um pouco mais de 100 empresas. A gente fica atrás de países até menos desenvolvidos do que nós, e o que foi avaliado são quesitos de conhecimento de algumas habilidades, de matemática, de alguns fundamentos básicos de finanças, e nos testes aplicados dos conhecimentos da população pesquisada, a gente ocupa essa posição. Países que têm um IDH mais elevado, uma renda per capita mais elevada, são os países que têm o melhor índice de conhecimento financeiro, e são os países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Canadá. Boa parte desses países são países cristãos, alguns católicos, mas alguns cristãos, e que adotam, provavelmente também, além do ensinamento das finanças em si, o conhecimento bíblico para se portar bem diante dos teus recursos. Por isso que é importante, irmãos, a gente, já que a gente não tem a educação formal, a gente procurar isso nos meios diversos. Hoje, nos últimos anos, tem se disseminado muito o conhecimento de finanças e finanças pessoais, sobretudo na internet. Há muita gente falando, muita gente séria transmitindo esse conhecimento. Então, cabe-nos a nós identificar quem pode nos orientar de forma verdadeira e correta, e muita gente também falando desse assunto do ponto de vista da palavra de Deus também. Então, eu convido os irmãos aí a realmente terem interesse nesse assunto, porque toca a todos nós e vai tocar a todos nós durante toda a nossa vida, desde a juventude até a nossa vida adulta e na terceira idade. Então, falando um pouco de como a gente ofere a nossa renda, né? A gente pode falar basicamente de 3 situações. Muitos de nós têm um trabalho, portanto, a gente vive da nossa renda, do nosso trabalho. Muitos são empreendedores que criam negócios, geram empregos, geram renda e fazem a economia girar. E tem muitos que são investidores, que são aqueles que detêm os recursos e que fazem a alocação desses recursos
para poder girar a economia também, ou seja, são também fontes de recursos para os empreendedores colocarem seus negócios funcionando, eles estão recebendo, portanto, os lucros desses empreendimentos, os dividendos que isso gera, isso também é renda para essa classe de pessoas que são os investidores. Então, de forma simplificada, a receita que cada um de nós vem basicamente dessas fontes, né? Do trabalho que a gente gera, do salário que a gente recebe desse trabalho, os empreendedores do resultado do teu esforço e os investidores como produto daquilo que os seus recursos geraram. E essa roda gira, né? O assalariado começa a acumular recursos, ele também pode ser um investidor em alguma medida. Então, na medida em que as pessoas vão fazendo os seus resultados financeiros, elas podem ir diversificando o seu portfólio de investimentos e passar também a ser um empreendedor e um investidor. O trabalho na Bíblia, tem um versículo de Deuteronômio que fala porque é Ele que te dá a força para adquirir riqueza. Então, Deus nos capacita e nos guia para que a gente possa adquirir riqueza, que é um dom que Ele nos dá, né? Isso está também referido em Colossenses, fala da excelência deste processo, em Provérbios, da integridade de como a gente tem que se portar, em Provérbios também, 6:9, é o trabalho duro, ou seja, a gente tem a capacidade, Deus nos capacita, nos dá as ferramentas e a gente tem que bem usar com excelência, com integridade e com dedicação, né? Para poder conseguir o dinheiro, que é uma dádiva, é um presente de Deus, mas a Ele pertence. A gente tem a posse desse recurso que é o dinheiro, mas o dinheiro, como tudo, é de Deus. E nós temos que fazer o bom uso deste instrumento. Nesse slide aqui, a gente traz uma série de referências do Antigo Testamento com relação ao dízimo. No Antigo Testamento, o dízimo é bastante referido em todos esses versículos, onde nós devemos tratar isso com primícia, tudo que a gente ofere, as colheitas, a nossa criação, né? Falando de Antigo Testamento, numa situação agropastoril, tudo aquilo que você ofere como as reses do teu rebanho, as colheitas da tua horta, isso tudo você tem que oferecer como primícia a Deus. Então, o primeiro, o principal, o melhor, a gente dedica a Deus, né, na forma do dízimo, para glorificar e honrar o Deus daquilo que Ele está nos dando. Então, eu não vou ler todos esses versículos, mas acho que a gente tem Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Crônicas, Neemias, Provérbios e Malaquias, falando disso. Falam basicamente de ofertar o dízimo, de devolver o dízimo ao nosso Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele nos concedeu. Então, ofertar o dízimo, como a gente fala aqui, é um comando, né? É uma ordem divina também, porque está na palavra que a gente tem que devolver o dízimo. Também é um teste, quando a gente fala um teste do nosso estado do coração, é porque se a gente é crente e seguidor da palavra de Deus, a gente vai ofertar e vai devolver a Deus aquilo que é dele, ou seja, eu não vou dar menos daquilo do que Ele me deu, do que aquele que Ele me ofereceu. Se eu ganho o ouro, eu vou dar o ouro. Se eu ganho madeira e comida, eu vou dar a comida, em forma proporcional àquilo que Ele me oferece. Então, se eu sou uma pessoa bem aquinhoada, eu não posso devolver pouco. Pelo contrário, eu tenho que devolver o proporcional àquilo que Ele me ofereceu. Aquele que tem menos vai dar o proporcional àquilo que ele tem, né? Então, a gente não pode dar menos do que aquilo que Deus nos oferece. A posse e a propriedade. Nós estamos aqui como possuidores desse recurso, né? do dinheiro. Nós não temos a propriedade é de Deus. Portanto, quando a gente devolve os dízimos, a gente está devolvendo o que é de Deus, né, para fazer a obra dele também e para glorificá-lo.
Isso tudo está dito no Antigo Testamento, como a gente já referiu lá atrás. O Novo Testamento também fala disso, fala que a gente tem que devolver os dízimos com constância, com regularidade, com proporcionalidade. Então, se a gente tem uma renda, a gente tem que separar o dízimo regularmente, consistentemente e devolver esse dízimo para a honra de Deus e para as obras que aqui se faz em nome dele. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes não têm isso muito certo, né? Não entendem muito, não conhecem a palavra e não sabem o que é devolver os dízimos, e ficam confusos e ficam em dúvida, ou fazem isso de forma irregular e inconsistente. Para pegar um exemplo, que talvez a gente explique um pouco mais adiante, você devolve o dízimo sobre o seu salário bruto ou líquido, né? Pergunta que é recorrente. É pelo bruto, né? Então, muita gente acha que tem que calcular pelo líquido depois dos impostos recolhidos, os impostos retidos. Não é assim que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que tratar o dízimo como diz a palavra. Então, a gente tem que dar primeiro, devolver primeiro, com regularidade, com constância e com a proporcionalidade sobre aquilo que a gente é agraciado. E ofertar sempre com generosidade e com alegria, né? Nós vamos falar agora um pouquinho de orçamento. Orçamento porque a gente tem que bem gerir, como falamos lá atrás, o nosso recurso. Pouco ou muito, a gente tem que fazer isso de forma correta, adequada, para que a gente possa cumprir com tudo que a palavra nos indica. E orçamento, sempre a gente está falando de muito mais o foco despesas, né? Não, ainda que o orçamento, na essência, ele é um documento, é um exercício que você faz desde a tua receita, a previsão daquilo que você ganha e recebe, versus aquilo que você tem de necessidades ou gastos a fazer. Então, a gente vai falar um pouco de orçamento, falar um pouco de despesa. A gente traz aqui uma mensagem, né, de despesas são como unhas, crescem sempre e a gente sempre tem que cortar. Isso é uma verdade e até na minha vida profissional a gente sempre fala a respeito disso. Os custos têm que estar sempre, custos e despesas têm que estar sempre monitorados e gerenciados, porque por mais que você dê um tratamento a ele, se você deixar aquilo ali inerte, ele de alguma forma vai crescer, ou ele vai estar ali sem ser produtivo e tendo uma despesa e um custo desnecessário que consome e corrói a tua renda. Então, a gente vai dar alguns exemplos, principalmente do que não fazer, né? Atenção às pequenas despesas, que também no nosso livro nós temos aqui em Cânticos 2:15, pequenas raposas destroem a vinícola. Às vezes a gente não dá muita atenção naqueles pequenos valores, né? E isso, ao longo de um tempo, ele forma um grande montante e que poderia ser melhor alocado, até feita uma doação daquilo para uma utilização mais adequada. Então, às vezes, a gente fala em cortar o cafezinho, né? É isso que vai resolver? Não, não é isso que vai resolver, mas esse é um dos. Se você tem vários cafezinhos, ao longo de um ano, você junta um recurso que você poderia direcionar para um gasto mais adequado. Então, em Provérbios 21:20, na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Ou seja, não vamos gastar o nosso dinheiro, irmãos, de forma inconsequente. Vamos diligenciar e olhar exatamente tudo aquilo que está na nossa lista de gastos. Provérbios 2:3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Também Provérbios 27:23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Né? Isso aqui é para dizer, cuidemos bem dos nossos recursos, quaisquer que sejam eles.
Então, aqui caindo um pouquinho mais para a questão prática, né, desse assunto, a gente traz aqui um exemplo de orçamento de um casal, que é o Marcão e a Flavinha. O Marcão, ele pensa como o meu, e a Flavinha pensa ou é vista como o nosso. Então, o Marcão ganha R$ 4.500 de salário, e aí ele gasta lá com os amigos dele jogando futebol, churrasco com a turma, gasolina para ir e voltar, com outros gastos de R$ 50. Então, de um salário que o Marcão tem de R$ 4.500, ele ainda tem uma sobra de R$ 1.250. E a Flavinha ganha menos um pouquinho, ela ganha 3. Só que o gasto dela está direcionado para a escola, para supermercado, coisas da casa, e a Flavinha fica deficitária em R$ 950. Então, enfim, esse tem um desbalanço aí, né, no orçamento do Marcão e da Flavinha, e eles são um casal. A gente traz aqui um outro exemplo agora, é o João e a Caroline, Ingrid e Caroline. O João tem um salário de R$ 7.500, ele gasta com as crianças R$ 4.500, o supermercado ele não faz, ele tem outros gastos da casa de R$ 1.500, ele gasta com combustível R$ 1.000 e ele tem despesas diversas de R$ 1.000. E para ele falta R$ 500 todo mês. Já a mulher dele, a Ingrid Caroline, tem um salário bruto de R$ 16.423,79. Ela gasta com o supermercado R$ 2.000. Ela tem um curso do MBA dela, que ela tem que se aprimorar, ela gasta R$ 2.700. Ela vai na academia, ela gasta R$ 800 de academia. Manicure, R$ 600, cabeleireiro, R$ 1.500 por mês, roupas para o trabalho, R$ 7.000, e sobra para ela R$ 1.823,79. Né? Ambos os exemplos são exemplos do que não fazer. Né? Neste caso aqui da Ingrid, se os irmãos perceberam, o João é um cara que ganha menos da metade do que a Ingrid ganha. Ele está custeando as despesas da casa, né? E ele tem poucos gastos aí no orçamento dele com ele, enquanto a Ingrid é aquela moça que foi bem nascida, estudou, bem formada, tem um bom emprego, ela ganha bem, mas ela contribui com coisas da casa com R$ 2.000, e se a gente notar, ela tem lá o meu MBA, 2.700, a academia com 800, a manicure com 600, o cabeleireiro com 1.500 e roupas para o trabalho 7.000. Né? Tudo voltado para ela. Por quê? Porque ela é uma moça que trabalha num lugar bacana, onde ela é exigida, está bem, está bonita, está atualizada. Então, ela direciona para ela a maior parte do orçamento dela. Vocês vejam que ela ganha 16.200, sobra 1.800, com coisas da casa, que é o supermercado, ela gasta somente 2.000, então todo o resto vai para coisas pessoais dela, que ela julga importante, relevante, porque está dedicado ao trabalho. Então, esse desbalanceamento é algo que a gente não deve ter, que a gente tem que ver em ambos os exemplos, no primeiro exemplo do Marcão e da Flavinha, e nesse exemplo, onde no primeiro exemplo o Marcão era mais ele, né, e a Flavinha era o casal, e neste agora o João é o cara que está olhando para casa, mas ele ganha menos, e a Ingrid é mais individualista, ou seja, como casal, cada um está levando a sua vida individualmente, e não estão vendo isso como um casal, como diz a palavra, como tem que ser. Um outro ponto aqui que fala dos tributos, né, irmãos, que a gente já tocou um pouquinho. O Brasil é o país, talvez, que tenha o pior sistema tributário
dentre todos aqueles no mundo. É o mais confuso, o mais complexo, o mais pesado. Hoje em dia, as empresas trabalham para prestar contas e arrecadar os seus tributos e encargos para o governo. Então, diferente de empresas lá fora, onde toda essa sistemática é mais leve e, além de tudo, você paga menos, aqui você tem que ter uma estrutura mais complexa e, além de tudo, paga mais. Sem falar os erros que isso podem decorrer e as multas que podem decorrer daí. Mas, enfim, como a gente falou lá atrás, pagar tributos é uma obrigação. A gente não deve não pagar os tributos, né? Mas aí a gente se questiona, e o que acontece com os tributos, né? Que retorno que a gente tem? A gente sabe que hoje os indivíduos pagam os tributos, os encargos sociais, mas, em paralelo, ele tem que pagar a escola, ele tem que pagar a saúde, ele tem que pagar a segurança. Enfim, é um gasto dobrado, muitas vezes, né? Então, tudo aquilo que, em outros países, você tem o retorno social dos tributos que você recolhe, aqui a gente tem dificuldade em perceber isso, né? Mas isso não deve ser uma desculpa para cada um de nós, como indivíduos, de não recolher os nossos tributos. A gente tem que recolher porque ele é uma obrigação, e a gente não pode faltar com essa obrigação, inclusive a própria palavra nos ordena a isso, né? É uma questão de obediência. E aqui, irmãos, a gente traz um novo exemplo, né? Aqui é um exemplo daquilo que de um orçamento do que a gente tem que fazer, né? Então, vamos lá, o esposo e a esposa, aqui a gente não deu nomes aos bois e aos casais, mas ambos têm uma mesma renda, de R$ 5.500. Devido às retenções que cada um tem, o esposo tem uma retenção de 1.650, portanto, ele tem um salário líquido de 3.850, e a esposa uma retenção de 1.350, um salário líquido um pouco maior, de 4.125. Por que a gente encadeou aquele slide do tributo antes de entrar nesse terceiro exemplo? Se os irmãos notarem e lembrarem, naquele primeiro exemplo e no segundo exemplo, do salário e rendimento bruto de ambos os casais, do Marcão e da Flavinha, do João e da Ingrid, a gente não colocou os encargos e as retenções de tributo. A gente tem o salário bruto e logo nós vamos para a despesa. Portanto, é um erro que muitos podem cometer de pensar que eu ganho 5.000, que é o teu salário bruto, e fazer toda uma programação em cima dos 5.000 e esquecer que logo na fonte a gente tem uma retenção, né? Então, neste exemplo aqui, quando os irmãos forem sentar com os seus cônjuges e fazer o seu orçamento, se forem empregados e tiverem rendimento de salário, colocar ali o seu salário bruto, as retenções, que são os impostos retidos, o salário líquido, que é a primeira linha de disponibilidade que a gente tem. E aí entra a primeira obrigação, que é, como a gente falou lá atrás e vimos lá atrás, que está no Antigo Testamento, é devolver primeiro ao Senhor, portanto, recolher e devolver o dízimo. Portanto, aqui a gente tem R$ 550 de cada um deles no recolhimento de dízimo. Então, os impostos já foram retidos lá em cima, porque isso é a sistemática, né, da legislação, o imposto sai logo na fonte. Então, depois disso, o que vem primeiro é devolver os nossos dízimos. Então, a partir daí, a gente faz um orçamento. Então, se a gente for olhar na terceira coluna do orçado, a renda bruta do casal é de R$ 11.000, um rendimento líquido de R$ 7.950, após a devolução de dízimo de R$ 1.100, aí vem uma série de outros gastos que eu vou aqui passar um por um para a gente contextualizar e explicar um pouquinho a dinâmica desse documento. Então, aí vem tributos, né? Todo mundo tem carro, paga o IPTU, IPVA, todo mundo tem uma casa, ou mesmo que aluguel, a gente tem que recolher o IPTU, tem GPS dos nossos empregados, outras retenções que a gente está sujeito. Isso é uma obrigação, temos que pagar, o casal
previu R$ 120. Despesas com alimentação, dentro da estrutura deles, vão gastar R$ 1.300 por mês com alimentação. Vestuários, R$ 200 por mês. Contas de utilidade, que é água, luz, gás, despesas de condomínio, R$ 650. Educação, a mensalidade, R$ 1.200. Educação, materiais, R$ 100. Uniformes, R$ 100. Extras de educação, R$ 50. Combustível, R$ 1.050. Telefone fixo, R$ 50. Telefone móvel, R$ 150. TV a cabo internet, R$ 200. Farmácias e cuidados pessoais, R$ 500. Itens específicos de pessoais, R$ 350. Itens diversos e extras, R$ 300. Então, somando tudo isso aqui, que é o orçamento de despesas do casal, a gente chega num subtotal de R$ 555 de sobra para investimentos. Então, ele aplica esse dinheiro e tem o orçamento previsto, né, o planejado dele definido. Quando o mês fecha, eles vão fazer o comparativo, né, do que aconteceu no mês. Então, o rendimento é o R$ 11.000, o líquido R$ 7.950, o dízimo R$ 1.100, e aí vamos olhar linha a linha. Em tributos, eles gastaram R$ 1 a menos. Em alimentação, R$ 1.270, R$ 30 a menos. Em vestuários, nesse mês, não gastaram nada, então foi zero. Contas de utilidades, por outro lado, gastaram R$ 690. Educação, R$ 1.200, foi dentro do orçamento. Materiais, uniformes, zero, não gastaram nada. Extras de educação, gastaram R$ 260, 210 a mais do que os 50 planejado. Combustíveis, gastaram menos, R$ 900. Telefone fixo, menos, 47. Telefone móvel, por outro lado, 220, foi além do que previsto. TV a cabo internet, foi igual, 200. Farmácias e cuidados pessoais, estourou o orçamento, 635. Itens específicos, 460, foi além do previsto. Itens diversos e extraordinários, também além, 350. No entanto, entre gastos além do previsto e abaixo do previsto, eles ainda conseguiram ficar com um saldo de R$ 524. Também investiram R$ 500 e aí tiveram uma sobra de 24, né, quando no orçado eles teriam um pouquinho mais de sobra. Então, aqui é um formato é uma sugestão, né, de como a gente deveria ou poderia ver os nossos gastos, a fim de controlar mensalmente e ir gerenciando as nossas sobras e até ver, irmãos, que talvez é o mais importante, itens que são as pequenas raposas, como a gente viu lá atrás, os pequenos gastos, onde são gastos supérfluos que eu posso abrir mão, que não são tão essenciais, não são necessários, e que eu possa ou reduzir, negociar uma redução, mudar de plano, ir para uma opção mais barata, verificar se realmente tudo aquilo que eu estou pagando eu estou consumindo, e fazer uma adequação, para que a gente tenha um superávit mensal maior, para que a gente tenha uma capacidade de fazer poupança maior e, como a gente viu lá atrás, ter uma preparação para o nosso futuro mais adequada. Então, a gente fala das alocações de recursos, né? Muito se fala de uma regra de alocação de 50, 30, 20, ou seja, daquilo que a gente tem de disponibilidade, a gente aloca 50% para as necessidades, 30% para aquilo que é desejável, para os nossos gostos, e 20% para investimento e poupança. Né? Aqui a gente traz uma ideia que é uma regra 10, 20, 30, 40. Né? O que é o 10, 20, 30, 40? Considerando que os tributos já estão deduzidos da nossa renda, o 10 é o dízimo, né? Que é a primícia, é o que sai primeiro do nosso orçamento, e o 20 a gente deveria fazer em segundo,
que é o que a gente deveria reservar para a nossa poupança, para a nossa previdência, para o nosso futuro. Os 30 são aquilo que a gente gostaria de ter, desejáveis, e os 40 são os gastos fixos, né? Aquilo que a gente essencialmente tem para viver. Em alguma medida você pode até inverter, que aquilo que é o gasto fixo é mandatório, a água, a luz, o aluguel, a prestação do apartamento, são coisas que são essenciais para a manutenção do teu dia a dia, do teu ir e vir, da tua alimentação. E os 30 que são desejáveis, talvez seja a linha ou o grupo de despesas mais fáceis de gerenciar, de cortar, de diminuir ou de postergar, né? E isso, de novo, a gente traz a mensagem que tudo isso a gente tem que ter um olhar sobre aquilo que é o nosso ganho líquido, que é aquilo que é a nossa disponibilidade. E, novamente, aqui a gente traz a mensagem de que quanto mais nós ganhamos, mais a gente tem que ser generoso. Isso está na palavra de Deus, e a gente tem que praticar isso para a honra, glória e glória do nosso Senhor. Próximo slide, por favor. Aqui a gente fala um pouco de endividamento, né? Muitos dos irmãos podem estar pensando, e essa realidade é uma verdade na vida de muita gente, um pouco decorrente até da falta de educação financeira que a gente comentou. Enfim, as pessoas entram nas dívidas por desconhecer os impactos que isso vai ter na sua vida futura. Muito se ouve aqui no Brasil, né, que se você não tiver um carnê para pagar, uma dívida para pagar, você nunca vai ter nada na vida. Isso muitas vezes não é uma verdade, porque se não for bem planejado, isso pode te levar a problemas. Então, na palavra de Deus, não tem nenhum local onde você fala ou veja que a dívida é positiva. No entanto, ela não é restrita, né? Mas ela deve ser utilizada com sabedoria. E olhando a realidade brasileira, até esse ano, os juros no Brasil eram exorbitantes, né? Muito caro, muito alto, juros de cheque especial, cartão de crédito, o juro básico da economia muito alto, que é a base de todos os outros juros. Isso tudo leva a uma bola de neve, a um crescimento do valor que a gente paga nas dívidas contratadas enorme. Aliado a isso, o pouco conhecimento, a desinformação de como isso vai desencadear e impactar o seu orçamento, isso nos leva muitas vezes a uma situação muito, muito ruim nas finanças pessoais, né? Então, e aqui novamente a gente relembra um pouco, quer dizer, cada país ou região tem uma realidade, uma história com relação a isso. No Brasil, de novo, a gente tem um histórico muito pobre de informação financeira, de conhecimento financeiro. Falar sobre dinheiro muitas vezes é um tabu, além do desconhecimento. Então, muitas famílias não discutem o orçamento doméstico, o marido não sabe quanto a esposa ganha e vice-versa, os filhos não sabem quanto os pais ganham e vice-versa. Na medida do possível e do necessário, essa conversa tem que existir, até porque se pretende dar informação e conhecimento financeiro para os filhos, nada melhor do que começar discutindo a própria realidade de casa, os limites que a família tem, os desejos que não podem ser realizados, os esforços que têm que ser feitos. Isso tudo influencia em como a gente lida com essa situação do endividamento, né? E aqui, novamente, a gente tem algumas passagens da Bíblia, Salmo 37, 21, que diz aqui: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Provérbios diz, 22, 7, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, aqui as dívidas podem te tornar escravo dessa situação, do teu credor, do banco, daquele irmão, amigo ou de alguém que emprestou dinheiro. Muitos vão a agiota,
que aí sim é uma situação extrema e totalmente descontrolada e até fora de regulação legal, que te bota em situação de risco severo, que a gente então tem que evitar. Nós temos que ter a capacidade de entender essa situação e evitar cair nessa cilada, que muitas vezes a gente entra nisso não por necessidade, mas muito para satisfazer desejos. Em Romanos fala em 13, 7, 8, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso a gente já falou lá atrás, portanto, novamente aqui a gente relembra a importância de honrar com os nossos compromissos. Falando aqui um pouco de investimentos, né? Provérbios 13:8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Falando de investimento, irmãos, a gente está sempre falando também de risco, né? Não tem investimento sem risco, e aqui a gente está dando um pouco mais o tom do investimento em produtos disponíveis no mercado financeiro. E o risco é a probabilidade de uma catástrofe acontecer. E tem cidadãos, indivíduos que têm mais propensão ao risco, tem aqueles que são mais avessos ao risco. Hoje em dia, o mercado está bastante mais sofisticado e está muito mais democratizado. As pessoas têm capacidade de investir em produtos não exclusivamente do banco que opera. De uns anos para cá, você pode comprar produtos de investimento de diversas casas de investimento, em valores bastante acessíveis, coisa que no passado, além da indisponibilidade de opções, você tinha restrição de volumes de entrada. Mas para isso, cada um de nós tem que saber o quanto e como a gente quer investir, qual o apetite de risco que nós temos, ou seja, um instrumento, um veículo que embute risco é o mercado de bolsa de valores, que muitos falam jogar na bolsa, né? Isso é um investimento, porém, você está sujeito a ter valorizações negativas e positivas ao longo dos dias, né? Se a pessoa se enerva, não aceita, não consegue conviver bem com essa situação, talvez a bolsa de valores não seja um local para ela investir e ela devesse procurar um investimento de renda fixa. Porém, hoje em dia, tratar de finanças pessoais fica cada vez mais importante, porque nesse ano os juros estão muito baixos. O juro básico da economia está na casa de 2%. Você rentabilizar o seu dinheiro numa poupança, a poupança está pagando hoje 1,4% ao ano, coisa que em outros tempos era 6,17% ao ano, e ainda assim era um dos piores rendimentos que a gente poderia ter. Hoje ela paga 1,4%, o juro básico da economia está em 2%. Se você conseguir um investimento muito bom, atrelado ao CDI, você vai estar recebendo na casa de 2% ao ano. Portanto, a gente tem que conhecer, tem que entender e tem que procurar ter a melhor informação possível para fazer um bom investimento das nossas disponibilidades. E sempre gerando reservas de emergência, né, irmãos? Porque a gente tem muito bem essa experiência, a gente está vivendo uma crise agora que é mundial, mas a gente vem de uma crise surgida em 2014 e 2015, que afetou a muitas famílias, com desemprego, com redução de renda. Então, as reservas de emergência são necessárias de ter. Aqui no país, em pesquisas que existem, 32% da população não tem reserva. Voltamos àquele slide anterior, onde a gente vive de hoje para hoje, de hoje para amanhã, e depois de amanhã a gente não sabe como fazer. Nós não temos reserva. 18% tem reservas para menos de 3 meses de gastos familiares. 13% tem de 3% a 5% e somente 36% tem para 6 meses ou mais. Né? Muitos financistas falam que o ideal é que as pessoas tenham pelo menos 6 meses de reserva
como disponibilidade para enfrentar momentos adversos, como uma perda de emprego, e esse período, esse volume de recursos para este período é o que vai te dar a tranquilidade de buscar uma nova posição, buscar um novo emprego. Só que a gente sabe que cada vez mais, com a quantidade de pessoas buscando emprego, com os negócios sendo afetados diretamente, as ofertas de emprego são menores, portanto, o prazo de recolocação pode ser maior do que 6 meses e a recolocação pode se dar num nível de salário inferior àquilo que você oferia até então. Portanto, é importante a gente zelar, prezar e bem gerir a nossa vida, o nosso orçamento, criar a nossa disponibilidade para poder enfrentar esses momentos adversos, né? E essa reserva, como tem essa última mensagem desse slide, ela tem que ter liquidez. Se você tem investimentos com vencimento de longo prazo, 90, 180, 360 dias, para poder ter uma renda acima do que te dá o CDI, e você precisar do dinheiro amanhã e resgatar esse dinheiro, você vai ter uma perda do teu recurso. Então, você tem que criar um portfólio dentro dessa disponibilidade de recursos que você tem, em recursos de curto, médio e longo prazo, a depender da tua capacidade e volume de disponibilidade. Então, aqui a gente tem uma série de opções de investimento que o nosso mercado oferece, né? Poupança é o primeiro, eu já falei, atualmente a poupança paga muito pouco, 1,4% ao ano. Imóveis são uma opção, mas imóveis também podem ser um problema, né? Porque se você vagar o imóvel, você tem custos de manutenção do imóvel. Se for um apartamento ou imóvel em prédio, em condomínio, você tem gastos de condomínio, você tem os impostos sobre essa propriedade, você tem diversos custos para a manutenção do imóvel. Renda fixa, para quem não sabe, é aquilo que te vai dar um percentual sobre o valor do juro básico da economia. Quanto mais você tem disponível, você consegue negociar um percentual maior, mas cada vez mais os bancos pagam menos. Renda variável é o mercado de ações, então ele está atrelado aos movimentos da nossa economia e da economia mundial. Então, a gente é afetado por aquilo que acontece no mundo afora, nos mercados, uma notícia política, um evento catastrófico, qualquer evento positivo ou negativo também nos afeta aqui. Portanto, é uma opção de investimento onde você tem que ter uma gestão muito mais ativa. Regra das quedas, você tem que estar preparado para entender o que quer dizer quando a Bolsa dá uma rentabilidade negativa, e você só vai ter a perda quando você investe em Bolsa se você vender as suas ações. Então, se você comprou uma ação por R$10 e ela vem sofrendo valorização de 0,5%, 1%, e hoje ela vale R$11, você ainda não vendeu, você também não tem esse ganho de R$1 realizado. Amanhã, se ela cair para R$9, você também não tem a perda realizada. Isso só vai se materializar no momento da venda. Se você segurar essa ação por X período e vendê-la quando ela tiver R$12, você vai ter um ganho de 2. Se você vendê-la quando ela estiver valendo 8, você vai ter uma perda de 2. E aí sim é que essa perda ou ganho vai acontecer. Portanto, o apetite ao risco, você tem que ter essa capacidade de entender que a queda da Bolsa de hoje não necessariamente representa que você perdeu dinheiro. Isso é importante os irmãos saberem. Investir em mercado de Bolsa é uma novidade para muitos de nós, então as pessoas sempre têm aquela ideia antiga de que Bolsa é um cassino, é um investimento, é uma jogatina, mas ele é um investimento. A gente tem que aprender a lidar e conhecer como funciona. Temos planos de previdência, VGBL e PGBL, alguns deles que te dão dedutibilidade do imposto de renda. Se você faz uma contribuição mensal ou no final do ano, antes de fechar o exercício, você deduz isso da base de cálculo do teu imposto. Portanto, o teu imposto recolhido no ano vai virar um crédito no ano seguinte, que você pode gerenciá-lo também como recurso disponível, inclusive para aplicação.
Para alguns, falar de plano sucessório é algo importante para empresários que têm seus negócios, diversos negócios, sua estrutura familiar, como isso vai acontecer. E, finalmente, vamos tentar usar os juros aqui altos, mas os juros em nosso favor. Então, poupar e comprar antes ao à vista é melhor do que se endividar, porque o juro que você paga é sempre maior do que o juro que você recebe, independente do momento. Mesmo nos momentos em que a rentabilidade do nosso dinheiro era maior, certamente o juro que você paga no empréstimo era maior do que aquele juro. Hoje, com o juro menor, o juro que você paga no empréstimo é maior do que o juro que você recebe na tua aplicação. Então, se forem gastos que é possível postergar, adiar e planejar, tanto melhor se nós planejarmos, pouparmos e comprarmos à vista e negociar um desconto. E aqui a gente chega no final, irmãos, com as nossas considerações finais. Deus criou cada um de nós de forma única, com propósitos diferentes para servi-lo. Então, isso, como a gente falou, nós estamos aqui para glorificar e honrar o nosso Deus. Tudo que nós temos, fazemos, nós devemos fazer para a honra e glória dEle. Tudo que nós possuímos é posse, não é propriedade. A propriedade é de Deus. Portanto, a gente tem que fazer bom uso do recurso e para a honra e glória dEle e para servir aos outros também. Não existe uma fórmula ou ensinamento universal e único que se explica a todos. Aqui, espero que tenha esses exemplos que a gente trouxe, esses comentários que a gente fez, possam ter servido para os irmãos tomarem atenção, conhecerem um pouco mais, se interessarem, então, por buscar conhecimentos mais aprofundados e fazerem análise individual de cada um. Cada pessoa, cada família, cada casal tem uma necessidade específica, tem uma renda específica e deve parar, fazer sua análise, seu orçamento e a gestão do teu recurso familiar sistematicamente, mensalmente, para bem controlar, bem gerir e bem aplicar os seus recursos. Disciplina e organização são imprescindíveis, é isso que eu falei. Em Mateus 25, 14 e 30, tem a parábola dos talentos, onde Deus concedeu a 3 servos talentos distintos. Cada um deles aplicou diferentemente esses talentos e Deus honrou e glorificou aqueles que multiplicaram esses talentos. Aquele que se amedrontou e guardou o recurso e devolveu o recurso ao Senhor, não foi honrado, glorificado. Então, vamos ter isso em mente. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar informação para bem aplicar tudo aquilo que Deus nos concede. E vamos orar, que nós oremos sempre, nós oremos quando a gente vai fazer o nosso orçamento, nós oremos quando a gente vai tomar uma decisão importante para a nossa família, para os nossos gastos, que a gente tenha o discernimento, se aquilo que a gente pretende fazer é realmente necessário, que nós evitemos aqueles gastos de impulso, que a gente realmente tenha consciência e confiança em Deus e juízo, quando a gente estiver fazendo as nossas finanças. Irmãos, eu termino por aqui. Eu espero que não tenha sido cansativo para vocês. Falar de finanças para alguns é prazeroso, para muitos ainda é um tema bastante árido, mas é importante. Então, espero aqui também ter despertado para muitos de vocês o interesse e a importância desse tema, que é caro, especial para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa vida atual e para o nosso futuro. Que nós possamos sempre nos apoiar na palavra de Deus. O livro traz diversos ensinamentos para a nossa vida financeira em específico. Nós nos apoiamos nisso e consigamos fazer bom uso de tudo aquilo que Ele nos oferece. Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter podido contribuir.
Agradeço aqui aos nossos irmãos pela oportunidade. Obrigado. Muito bom, Marcelo. Muito legal, muito bacana. Se me permitir, até para dar um respiro para você, tomar uma aguinha, né? O Marcelo falou aqui de coisas que ele não viveu. Ele é garoto, como eu falei agora há pouco, né? Ele tem 17 anos ainda, vai fazer mês que vem, né? Um ponto que você comentou, Marcelo, assim, os jovens não sabem disso, né? Quando você falou e comentou de época de inflação, eu falei, meu Deus do céu, já são 30 anos, né? A época da hiperinflação foi em 89, né? E de lá para cá nós tivemos vários planos econômicos e que o Brasil hoje alcançou um patamar, digamos assim, civilizado de descontrole financeiro. E aí o que acontece assim, eu gostaria de, se você me permitir, cumprimentando, e já vou fazer uma pergunta que é o seguinte, e eu acho uma dica para os irmãos, né? Porque assim, antigamente nós não tínhamos defesa, né? A inflação corroía totalmente o poder aquisitivo das pessoas, né? A gente não tinha como se defender. A única defesa que o povo brasileiro tinha é o que o Marcelo acabou de falar, que é assim, você corria para o supermercado, para o hipermercado, você fazia as compras numa tacada só, porque se deixasse para um dia depois, 2 dias, uma semana depois, o seu poder de compra era completamente corroído. E só que hoje o que acontece? Por conta da indisciplina e da desorganização, o que nós percebemos é que as pessoas vão muito por impulso, né? Consomem demais, compram aquilo que não tem condições, recorre-se muito aí ao financiamento ou cartão de crédito. Então, o que acontece? No final das contas, você acaba tendo a sua renda, o seu poder de compra comprometido por conta dos juros elevadíssimos que nós pagamos, né? Como é que a gente lida com isso, Marcelo? Qual o segredo que você pode passar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes? Bom, como eu comentei, os juros te comem pelas pernas, né? Então, hoje em dia existe muito mais informação, apesar de que ainda é uma deficiência muito grande na nossa sociedade. As pessoas realmente não têm um conhecimento mais detalhado, tem muita dúvida de como funcionam os instrumentos de investimento, tem muito impulso, né, também, de consumir. Todos aqueles pagamentos em 10 vezes sem juros é uma falácia, porque tem juro embutido. Então, as pessoas, o que eu acho que é prudente fazer, que cada um de nós deve fazer, é analisar o gasto, analisar a relevância do gasto, priorizar aquilo que é necessário. Se realmente for necessário comprar mediante um financiamento, que isso vai te colocar numa situação de compromisso em pagar, que se faça com aquilo que é realmente necessário, que a gente tenha a frieza, a consciência de evitar esses gastos, porque isso também gera um descontrole, né? Porque a gente está sempre pensando se eu consigo pagar aquela prestação, né? O brasileiro não pensa nos juros, porque, de novo, nós nunca tivemos educação financeira, ele vê o tamanho da parcela. Se cabe no salário, ele compra. E é comum as pessoas estarem sistematicamente carregando muitas dívidas, né? Eu acho que cada um de nós tem que ter essa reflexão daquilo que é importante para nós, priorizar aquilo que é necessário e fazer o bom julgamento, se eu devo consumir agora. Frear os impulsos também é importante, né? Porque você pode ter opções de consumo que te atendam, mas não é exatamente aquilo que você desejaria, né? Então, o que está primeiro? É o desejável, que é prioritário. Tem itens de consumo que seriam desejáveis e que te atendem. E tem outros que te atendem, mas não são desejáveis. Mas se te atende e cabe melhor no teu orçamento, que você possa pagar à vista, ou fazer uma poupança de 2 meses, 3 meses e comprar à vista, tanto mais
melhor e prudente fazer do que antecipar os gastos, contrair uma dívida, porque isso alguém está te financiando e alguém está ganhando um rendimento sobre essa parcela, né, que é o juro. Então, assim, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte: se a pessoa não tiver disciplina financeira, né, ela tem compulsão pelo consumo, ela não consegue esperar 2, 3 meses, 6 meses para comprar, uma dica seria quebrar o cartão de crédito, é isso? Uma dica é quebrar o cartão de crédito. Outra dica é repensar, sempre repensar o teu orçamento. De novo, a gente olha diversas situações, a gente cai na mesma situação, que é o pouco conhecimento do impacto dos juros na nossa vida, né? A palavra fala e tem diversos comentários a respeito. A gente, como diz, não é proibido contrair dívida. A gente tem que saber que dívidas contrair, né? Há dívidas que são necessárias de contrair em função do seu momento, em função de uma necessidade que surgiu, mas a gente não pode fazer do endividamento um instrumento da nossa renda, porque a nossa renda não é a dívida, né? A dívida vem e ela tem custo. Ela custa, né? Enquanto você tem a renda do teu trabalho pelo teu esforço, a dívida, ela te consome essa renda. E a renda sozinha, ela só vai crescer se você bem tratar, bem investir, para que ela possa multiplicar. E, mais uma vez, eu lembro, né? Os juros que você paga é sempre maior do que o juro que você é remunerado. Então, essa conta é sempre deficitária para o tomador da dívida. Então, é muito, assim, pela compulsão do consumo, você querer antecipar. Mas a dica, de novo, analisa se é uma necessidade imediata, se não é um desejo que você possa postergar, se não é algo que você possa planejar melhor e comprar algo, ou repensar aquilo que você queira comprar, se verdadeiramente aquele modelo, aquele produto é o que você quer, ou se não há um substituto em condições de preço mais adequadas para a tua realidade, né? Então, assim, de maneira geral, então, por exemplo, eu contraí uma dívida, se for voltada para um investimento, para um bem-estar, no sentido, por exemplo, de eu adquirir uma casa ou um carro, isso pode ser mais interessante do que, por exemplo, eu comprar sapato, roupa, uma série de coisas, de produtos, digamos, às vezes não gêneros de primeira necessidade. Então, pode ser mais interessante eu priorizar essa questão de, por exemplo, no caso de aquisição de imóvel, em vez de eu pagar um aluguel, eu estou substituindo o valor do aluguel por digamos, uma dívida que, ao término de 10, 15, 20, 30 anos, eu vou ter um patrimônio que eu vou parar de pagar aluguel. Isso é uma dívida que, na verdade, é um investimento, seria mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Porque quando você fala num bem material, como uma casa, um patrimônio, ao final do período você vai ter um patrimônio, né? Depois de quitada a dívida. Mas ele te custou. Os juros embutidos nessa conquista são muito elevados, né? A gente tem que sempre estar fazendo essa conta do quanto no final do processo isso vai te custar, né? Então, também faz sentido eu me endividar, faz sentido eu poupar e tentar comprar à vista, faz sentido eu poupar e tentar financiar um pouco menos. Essa conta tem que sempre ser feita para que a gente possa ter o menor impacto negativo possível nas nossas vidas, né? Os juros são um instrumento que a gente tem que saber usar com sabedoria e usar a nosso favor, né? Então, em determinadas situações é necessário contrair uma dívida, sim, desde que ela esteja uma dívida bem planejada, um juros num patamar aceitável, num período que você tem certeza da capacidade que pode honrar com tudo aquilo, pode ser utilizado, sempre com sabedoria, né? Evitar talvez seja o melhor conselho. A gente sabe que muitas vezes não é possível, né? Você evitar totalmente um financiamento, uma dívida para realizar alguma coisa.
Porque às vezes a gente fala assim, estamos pensando em algo menos relevante, né? Mas há gastos que são necessários de se fazer e que naquele momento você se vê obrigado a contrair um endividamento. Você falando, Marcelo, me lembrou um pouquinho do meu saudoso pai, meu herói, né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai falou assim, você quer ser rico, Renato? Claro que eu quero ser rico, né? Eu gostaria de ser rico, né? E aí ele falou assim, então eu vou te ensinar. Eu falei, opa, legal, né? Vou te dar a fórmula. Ok, eu falei, bom, eu pensei que era uma coisa complicada, tudo bem, né? 10 anos de idade, mas acho que foi muito didático, eu acabei carregando esse ensinamento para minha vida inteira, que é o seguinte, ele falou, você quer ser rico? Né? E aí eu vou colocar isso para você, meu querido ouvinte, né? Eu acho que é muito válido, o expert é o Marcelo, mas eu acho que ele vai acabar concordando. Então assim, você quer ser rico? Gasta menos do que você ganha. E você vai ter dinheiro, como o terceiro exemplo aqui, para você poupar, né? Você vai ter dinheiro, você começa a formar riqueza. Agora, você quer passar dificuldade, quer ser pobre a vida toda, meu pai falou, vem de uma família bastante humilde, né? O que acontece? Ele falou o seguinte, gasta mais do que você ganha. Né? E aí fica endividado e vai pagar juros, né? Eu acho que por aí. Você lembrou aí o terceiro exemplo que a gente já passou, é muito importante, porque se os irmãos lembrarem, a gente passa do salário bruto, salário líquido, dízimo, despesas. A última linha é o investimento. A gente tem que reverter aquela última linha. Aquela última linha tem que ser a terceira linha, né? Salário líquido, depois dos impostos, então foi a primeira. Você devolve o seu dízimo, você se paga, que é reservar o quanto de dinheiro você projetou para a tua reserva, para a tua poupança, para o teu futuro, e depois dimensionar os seus gastos. Então, daí você estrutura um gasto inteligente que endereça esse teu ponto, quer dizer, gaste menos do que você ganha. Então, se a gente seguir essa receita, você está poupando, está reservando um recurso, que é a tua disponibilidade, e daí para baixo você tem até uma leveza maior, um conforto maior para estruturar os seus gastos, porque você sabe que você já se pagou, né? Você já está formando a tua reserva para o teu futuro, para bem aplicar e, eventualmente, até para nunca ter que ficar pagando juros, né? Porque o juro, realmente, se for possível de se evitar, deve ser evitado, porque ele por mais baixo que seja, ele é algo que come os teus recursos. Então, se você segue essa fórmula, você tem os recursos disponíveis, você vai depender cada vez menos de endividamento. Dependendo cada vez menos de endividamento, tem uma linha ali que é o juro, que você não vai pagar, isso vai reverter em seu favor. Aliás, Marcelo, idealmente, né, a gente falou de uma regra, né, assim, né, como uma alternativa bíblica, a regra dos 50, 30, 20, a gente colocar 10, 20, 30, 40, né? E a gente poderia falar, 10, obviamente, é o dízimo, mas, adicionalmente, a gente baixa 10% dos desejos e a gente deixa só para 20, que é o consumo dessas coisas, digamos, desejos seriam as coisas não necessárias, supérfluas, e 30% como a fatia de investimento. E, obviamente, 40% são as necessidades do dia a dia, né? Quer dizer, idealmente, indo na sua linha, né, que é puxar, em vez de deixar o investimento lá embaixo, jogar como a terceira linha, né, dízimo e investimento para você se pagar, é justamente pensando, inclusive, numa fatia maior, né? Então, nessa escalazinha do 10, 20, 30, 40, até eu inverti o 40 antes do 30, né? Porque é o gasto necessário nas nossas vidas, né? E o 30 como sendo gastos opcionais, ele muda a ordem, então é 10, 20, 40, 30, né? E o 30 é onde você tem a liberdade, ou melhor, a capacidade de gerenciar, reduzir, postergar, e você já garantiu, já pagou devolveu o seu dízimo, você já se pagou, você está garantindo aquilo que é necessário nas nossas vidas, e sobra uma massa que aí você tem plena capacidade até de
evitar e aumentar o teu bolo de investimento, de recurso, de poupança, ou guardar daquilo algo que você vai, então, fazer uma poupança de 3 meses, e, em vez de eu financiar em 6, 10 vezes no meu cartão, eu compro à vista, né? Então, essa massa que você gera, certamente te ajuda a ter uma situação confortável e positiva diante das suas finanças pessoais. Então, vamos lá. Gostaria de pedir o seguinte, Marcos, da comunicação, colocar lá no slide de novo, por gentileza, alocação de recursos, que é justamente o que está sendo discutido agora no momento, e que, assim, acho que, ouvindo você falar, e o que o Denis falou, acho que é a regra de ouro, né, da preleção de hoje, né? Porque uma é o seguinte, vamos lá, vamos quebrar o cartão de crédito. A segunda é inverter, vamos lá falar de logística reversa, ou então inverter a lógica, né? Porque normalmente as pessoas ficam muito preocupadas em pagar as despesas do dia a dia, e no final das contas, se sobrar, eu poupo alguma coisa. E como o Denis bem falou, é o seguinte, uma regra, uma ideia, na verdade, acho que seria quase que uma sugestão ou até um mandamento aqui, né? Quer mudar a situação? Acho que primeiro você reserva para o senhor, ok? Segundo, você reserva os 20% para investimento. Então, é como se você não tivesse. É como se você não ganhasse aquilo. E aí sim, aquilo que os 70% restantes você vai dividir para os desejos e para as necessidades. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. E hoje em dia, se você for analisar, há muitos bancos digitais que não cobram tarifas, que estão atraindo um público, que estão buscando formar uma massa de clientes, tentando ser mais competitivo. Eles te dão um cartão sem tarifa, que pode ser uma opção, se você tem um cartão onde você paga uma anuidade. Você tem contas sem tarifa de movimentação. Então, você tem que... A dica que eu falei lá atrás, de olhar suas despesas, passa por isso também, né? Às vezes passa desapercebido que você tem uma tarifa mensal que é debitada automaticamente da tua conta. Se você não olha o teu extrato, não confere, você passa com aquela despesa mensalmente, anualmente, nunca vê. Algumas tarifas são caríssimas, R$80 por mês de tarifa bancária, R$1.000 no ano. Com R$1.000 no ano, não é um dinheiro desprezível, né? Para muitas famílias é um dinheiro que é importante. Então, esses pequenos gastos estão escondidos em muitos lugares, né? Por isso que é importante sentar, analisar com cuidado, com clareza, fazer a boa gestão do teu recurso e saber exatamente onde você pode ou deve cortar, dispensar a despesa. Televisão a cabo, por exemplo, é um negócio que você compra pacotes com uma infinidade de canais que a gente mal assiste, né? Por que não tentar ficar no mais básico e que talvez tenha aquele mínimo que a gente assiste? A disponibilidade de oferta, às vezes, não é consumida, né? Porém, você paga por aquilo. Telefone celular com planos com não sei quantos giga, que te custam R$200, R$300 por mês, você tem que acompanhar o teu gasto. Se você está num patamar de consumo pela metade daquilo que você paga, renegocia o seu pacote, né? Então, é importante verificar, analisar detalhadamente tudo aquilo que a gente tem como cesta de consumo, gasto, separar o que é prioritário, obrigatório, mandatório, do que é desejável, do que é dispensável, do que é postergável, para que a gente possa gerenciar essa massa de recursos adequadamente e usar o dinheiro em nosso favor, colocar num instrumento que vai te render juros e te evitar, talvez, contrair uma dívida onde você vai pagar esse juro. Marcelo, tem duas perguntas aqui. Uma, acho que muito importante para endereçar, a outra, né, um pouco mais complexa aí, de engenharia financeira, mas uma das nossas ouvintes e irmã, a Ana Camargos, ela perguntou sobre a questão do dízimo e se ela tem que levar, né, o dízimo
para onde ela congrega, né? E eu acho que isso daí foi falado, mas só reforçando que é uma informação importante para todo mundo, é que o dízimo, sim, e ele não é uma oferta, ele deve ser levado para o local, para a igreja, onde você está plantada, onde você congrega. Então, esse é o 10%, se vocês, né, são assalariados, é 10% do seu salário bruto, você leva para a igreja. Fazendo uma diferenciação, por exemplo, nós aqui na IPP temos, por exemplo, a campanha das cestas básicas aí no meio da pandemia, né? Então, uma cesta básica, a pessoa pode fazer uma doação, uma oferta de R$ 30,90. Então, por exemplo, a Ana, ela pode dar 10% do salário dela na igreja onde ela está plantada, pelo que eu entendo, não é aqui na IPP, mas ela pode fazer uma oferta de generosidade para uma cesta básica aqui na nossa igreja. Então, são duas coisas bem diferentes, mas é onde você está plantado, né? Então, aos nossos queridos membros aqui da IPP, por favor, tragam os seus dízimos para cá. Mas a outra pergunta, né, que foi postada aqui, Marcelo, é a questão do investimento em imóveis, né? Então, isso daí é uma coisa que está muito arraigado, né, na nossa cultura, né? Então, não existe melhor investimento do que o imóvel. Agora, quando a gente pega e vê a realidade dos retornos, né? Quer dizer, às vezes menos de 0,5% do valor do imóvel por mês, né? Como um aluguel, por exemplo, fora o risco de inadimplência muito grande que a gente vê, e não só na pandemia, né? Mas, digamos, a legislação mudou de uma forma que ela é muito pró-locatário, né? E não proprietário. Então, como é que você vê essa questão assim, do imóvel como sendo um investimento? Bom, culturalmente o imóvel sempre foi visto aqui no Brasil como investimento, porque, de novo, né, pela falta de opções no passado de onde investir, o imóvel era uma opção disponível, né? Então, a gente criou essa cultura patrimonialista, que as pessoas precisam ter imóveis, bens, mas isso gera um custo, né? Gera um custo de manutenção. Você tem impostos sobre essa propriedade, você tem retornos que, às vezes, não te rendem aquilo que outras opções de investimento te permitem oferir. Num passado não tão distante, a rentabilidade de aluguel de imóveis era inferior ao que outros investimentos financeiros te permitiam. O imóvel te gera uma inflexibilidade na gestão da tua poupança, da tua riqueza, porque se você precisar disponibilizar o teu recurso num curto prazo, você não consegue vender o teu imóvel em tão curto prazo, e quando isso precisa acontecer, a gente sabe que as pessoas acabam colocando os bens a um preço muito abaixo de mercado, portanto, comprometendo a rentabilidade que aquele investimento possa te trazer, né? Porque o fluxo dos aluguéis já podem ser pior do que outro tipo de investimento, e na hora de realizar esse ativo, ele está a um preço menor do que aquilo que seria esperado para te dar uma rentabilidade desejada ao longo do período desse investimento, né? Então, talvez haja hoje em dia opções mais adequadas para você ter esse investimento, sobretudo numa análise de pouca disponibilidade e eventuais necessidades de médio prazo. Então, se você precisa dispor deste bem para uma necessidade, ou ter uma reserva de emergência para uma eventual demissão e busca do emprego, você não pode estar com todo o teu recurso no imóvel, porque você não vai pagar o supermercado com uma porta, né? Você vai ter que vender tudo para poder ter disponibilidade. E vai vender em quanto tempo, né? Se você tem pouquíssima disponibilidade líquida para fazer frente a esse dia a dia, você rapidamente vai tomar a decisão de vender por 80%, 70% do valor que ele vale para ter esse dinheiro agora. Então, se você colocar isso ao longo do tempo em que esse investimento foi formado, de tudo que você recebeu, de tudo que você desembolsou, em momentos que fica vago, então o imposto é sua responsabilidade, eventualmente condomínio é sua responsabilidade, isso tudo entra nesse fluxo, né? Então, você tem que saber primeiro escolher que tipo de imóvel,
né? Muito se fala que imóveis menores têm mais liquidez, têm maior capacidade de te render percentualmente mais sobre o valor do bem do que imóveis grandes, né? Isso realmente é um fato. Imóveis grandes te geram proporcionalmente menos do que o esperado. E ter um portfólio de imóveis menores talvez te dê mais flexibilidade de gerenciar essa necessidade no tempo, né? Vender uma laje comercial certamente é muito mais demorado do que vender uma sala comercial ou um pequeno apartamento, né? Então, você tem que saber gerir. E tem a questão histórica, cultural, né? As pessoas sempre viram esse ativo como um investimento. Então, existe esse apego, na nossa cultura é muito forte esse apelo do imóvel como um investimento, mas a gente tem que ter a consciência de que, em determinados momentos, ele te gera despesa, né? E, a depender de como e quando você vai desmobilizar, talvez o resultado não seja um ganho exatamente. Marcelo, tem uma pergunta aqui, ó, do Jack 32 Menezes, tá? Ele fala: bom dia, atualmente qual seria o melhor investimento? Em apartamento ou casa pequena, ou investimento bancário financeiro? Acho que acabei de comentar um pouco sobre isso, né? É uma questão de ver o que o valor de um aluguel numa sistemática de investir para renda pode estar te proporcionando, né? Essa análise tem que ser feita sistematicamente, porque os tipos de imóveis vão te dar rentabilidades diferentes, o momento em que isso acontece vai te dar uma rentabilidade diferente. Então, todos os investimentos, no momento em que você vai realizar, eu recomendo que seja analisado qual que é a rentabilidade esperada de cada um. Há momentos em que, por exemplo, imóveis residenciais em determinada região estão bastante valorizados por falta de disponibilidade, e o inverso acontece também, né? Quando você tem muita disponibilidade, a oferta faz caírem os preços, portanto, você vai ter um retorno mais reduzido do teu investimento. E aí você tem que comparar com os instrumentos financeiros para ver se faz sentido. Sem falar que, quando você fala em comprar um imóvel, o valor de entrada é relativamente mais alto, né? Você está falando aí de algumas centenas de R$1.000 para fazer um investimento. Quando você fala em investir num instrumento financeiro, se você falar em tesouro direto, por exemplo, como uma opção, que talvez nesse momento não seja mais atrativa, mas você entra com poucos reais investindo, você vai para algum fundo de qualquer natureza, quer seja fundo de ações, fundo imobiliário, fundo de renda fixa, com poucos reais. Então, a tua poupança pequena você já pode levar para esse tipo de instrumento. E se for desejável querer estar investindo em imóveis, é uma opção, mas também tem que ser analisada, porque isso vai depender do tipo de imóvel que lastreia esse fundo, são os fundos imobiliários, né? Que eles têm shopping centers, têm lajes comerciais, têm outros tipos de imóveis. Então, a depender do que tipo de imóvel ele carrega, ele traz um retorno diferente, né? Então, pode ser também uma forma de estar investindo em mercado imobiliário sem necessariamente ter a posse, a propriedade de um bem integral, né? A gente não pode esquecer que toda transação de imóveis te gera um custo de escritura, enfim, diversas obrigações que às vezes a gente não lembra, né? E isso também pode comprometer o seu resultado. E uma das coisas que é frequente acontecer quando você já está de posse e propriedade de um imóvel, ele está vago ou está inadimplente, né? Num momento como esse, onde muito se falou logo que a pandemia começou, negociem seus imóveis, a perspectiva era só de um lado, né? Parece que o proprietário de imóvel é um cara bilionário que ele pode abrir mão de metade do imóvel, quando
muitas pessoas têm essas propriedades como fonte única de renda, ou seja, você querer negociar tudo para metade, talvez não seja nem possível, né? Então, mas talvez seja necessário, porque se você também não negocia, o imóvel fica vago, é uma decisão, às vezes, complicada de se tomar, e se você não tem isso num portfólio que te permita ter tranquilidade de falar, bom, não preciso necessariamente entrar nessa pressão, porque tem outras fontes, é algo bom de se fazer. Portanto, voltamos ao velho ponto de saber analisar bem e alocar bem os teus recursos diante da realidade individual e das necessidades que cada um de nós tem. Entendi. Ó, uma última pergunta, só que antes de fazer a última pergunta, eu queria dar um feedback aqui para a Ieda, que ela falou o seguinte, tá aqui, ó, deixa eu ver. Irmãos, esse café precisa ser estendido para as mulheres. Olha, com certeza, esse café é democrático, tá, Ieda? Está disponível para homens, mulheres, para todo mundo. Para criança, adulto, se bem que é assim, criança que eu sei aqui na igreja, criança vai até 100 anos de idade, então só temos crianças aqui, tá? Só que o que acontece é o seguinte, só dando um feedback, né, em respeito a você, desse comentário, é o seguinte, nós aqui no Café dos Homens, né, faz parte da UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. Então nós fazemos a programação voltada para provocar o homem, porque muitas vezes o homem ele perde identidade, a mulher está dominando tudo, está dominando o mercado de trabalho, né? Ela já manda em casa e quer mandar no mercado de trabalho também. Então nós criamos aí, na verdade quem criou foi o nosso querido presbítero Rafael De Cara, tá? Aliás, um grande abraço, presbítero Rafael, né? Muita saudade, um beijo no coração, um grande abraço aí para a sua esposa, a dona Berta. Né? Então, Ieda, o que acontece? É justamente para provocar o homem para resgatar os valores de assumir o seu papel de provedor do lar, né? de ser um bom pai, um bom marido, um bom companheiro, mas isso também, todo o conteúdo aqui do Café dos Homens é totalmente extensivo às mulheres, às filhas, sobrinhos, sobrinha, e assim por diante, ok? Então, esse é o feedback. E aí, finalmente, a pergunta é o seguinte, da Rosineide, tá? E ela falou o seguinte, ó, cite alguns bons investimentos, Marcelo, e nos oriente em que podemos investir. Olha, pergunta complicada e não gostaria de expressar, porque isso é muito específico para cada situação, né? Como eu comentei, cada um de nós tem um apetite a risco diferente, cada um de nós tem uma necessidade diferente. Hoje em dia existem opções muito variadas de investimento. Não quero me isentar de responder, mas não é recomendável e eu não posso recomendar algo sem ter o diagnóstico específico e análise, o entendimento daquilo que é uma realidade e uma necessidade individual de cada pessoa ou de cada família para poder fazer essa alocação. Porque há rendimentos há diferentes instrumentos que rendem parecido, talvez num curto, médio prazo, que podem ter impactos diferentes no longo. Então, essa análise, o apetite a risco é muito importante. Se você for consultar qualquer veículo de investimento, qualquer banco, qualquer fundo, qualquer fintech, eles vão fazer um questionário para analisar o seu apetite a risco. Isso vai te gerar 3, 4 ou 5 classificações de risco, que é o ponto de partida para você verificar qual a seleção de investimentos que se adequam a esse perfil. Aí o profissional vai te apresentar, vai te explicar e, eventualmente, pode até colocar investimentos de outra classe de risco se ele perceber que você tem algum apetite a risco adicional, além do que esse mapeamento muito imediato possa ter rendido. Então, é uma resposta que depende de outras análises que eu não gostaria de recomendar agora, porque não é prudente. Uhum. E só um comentário adicional para a Rosineide e para os ouvintes.
que é o seguinte, porque eu sei que às vezes isso daí pode acabar virando um papo muito técnico. Aqui tem 3 pessoas, né, apaixonadas por essa questão de finanças pessoais, mas, por favor, não confundam vocês montarem a sua reserva de emergência, que é necessário caso tenha algum problema, como uma perda de emprego, ou, de repente, a gente ora para que isso nunca aconteça com as nossas famílias e com a família de vocês, com certeza, mas, por exemplo, uma doença que, porventura, não esteja coberta pelo plano que vocês, né, pelo plano de saúde que vocês tenham, e vocês precisam ter uma reserva. Essa reserva não é investimento, né? Quer dizer, investimento é realmente uma questão de uma construção de patrimônio, entra nessa discussão de um apetite a risco, quer dizer, tem gente que está disposta a viver as emoções de estar apostando numa bolsa de valores, e o Marcelo já colocou muito bem essa questão de que não dá para a gente diagnosticar pela câmera quem a gente não está vendo, quem a gente não está conversando, não é nem o propósito aqui, é um pouco educação e dar um choque de realidade para as pessoas entenderem conceitos muito básicos. Né? Mas o meu comentário é o seguinte, por favor, enquanto vocês estão montando esses 6 meses de reserva de emergência, com certeza a gente pode falar que aí não é o lugar para você pegar a sua reserva de emergência e nem só, né, o Marcelo falou sobre isso, aplicar em coisas que têm um resgate de longo prazo, 3 meses, 6 meses, porque se você precisa do dinheiro na hora, ele está lá. Mas muito menos também coisas muito arriscadas, né? Quer dizer, você não vai pegar o dinheiro que de repente você precisa para fazer um tratamento de uma doença e ele é resgatável daí 40 dias e daí 40 dias o papel está desvalorizado em relação ao valor de aquisição. Tá? Então, só separando, quando a gente fala em investimento, às vezes as pessoas falam assim, investimento é uma palavra genérica onde caem todos os ovos na mesma cesta e reserva de emergência é uma coisa diferente, não brinquem com isso, é alguma coisa bem assim, arroz doce, né, mamão com mel, né, bem tranquilinho para ninguém ter palpitações, né? Mas acho que a gente chegou no nosso tempo, né, sim, Renatão, sim, Marcelo, sim. Infelizmente. Só para fechar, o que acontece é o seguinte, pelo que o Marcelo falou aqui, eu considero que existe uma tendência, tá, das pessoas se virem obrigadas para melhorar o retorno, investimento em alternativas que sejam de risco. Então, o que acontece? Se você nunca operou com ações, não sabe como é que funciona a Bolsa de Valores, não vai com muita sede ao pote de jeito nenhum por conta de um rendimento que teve, sei lá, no último ano, nos últimos 3 meses. Não se deixe levar por essa performance, porque dificilmente essa performance elevada vai se repetir, vai se replicar. Então, se você pretende investir em ações, começa baixinho lá, investindo R$50, R$100 num fundo de ações ou comprando ações, que hoje em dia isso é perfeitamente possível. Antigamente era inviável, hoje é possível. Então você começa a entender o formato e você vê, né, se você tem estômago para lidar com essas variações, principalmente de perdas. Né? Aliás, um comentário para os irmãos, o Renato já colocou muito bem endereçando a nossa irmã que falou assim, não dá para fazer esse café, né, para as mulheres. E assim, a UPH ela é uma sociedade interna voltada para os homens, choque de realidade nos homens que estão nos assistindo. Né? E aí, irmãos, por favor, tomem as rédeas, sejam o sacerdote da casa, a cabeça, sempre sobre a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Marcelo colocou, ore, mas assim, façam a sua parte também, então se eduquem a respeito da educação financeira, né? Quer dizer, se vocês não entendem esses conceitos, por exemplo, o que é a Bolsa de Valores, eu vou muito, é risco, é isso, é aquilo, vão estudar, vão se informar, mas tomem a rédea da situação e não fiquem ao Deus dará. Quer dizer, eu vi particularmente, pessoalmente na minha vida, muita gente falando assim, eu investi num fundo imobiliário e eu entrei na hora errada, investi, sei lá, R$500 e depois eu fiquei desesperado, tive
tive que vender, né, que o Marcelo falou muito bem, eu realizei a perda e peguei só R$200 dos 500 que eu investi. E daí eu falei assim, mas foi uma orientação do gerente do banco, né, com quem você falou? Não, é que num churrasco, um amigo do cara que foi substituir o goleiro apareceu lá e falou que um tio dele investiu no... Quer dizer, o que eu vi desses desastres, quer dizer, você não entende o que você está ouvindo e, de repente, num bate-papo, alguém conta para você que disse que é um negócio legal porque é alguém que conhece não sei quem. Quer dizer, gente, se informem e não deixem o seu destino, o destino da sua família na mão de terceiros, né? Então, assim, educação financeira a gente não terceiriza, a gente estuda e vai atrás, e é um pouquinho por vez, né? E essa é a nossa tentativa e a nossa contribuição para vocês, né, pegarem algumas coisinhas. Mas, desculpa, me alonguei. Renatão, vamos lá. Então, aliás, aproveitando, né, um pequeno merchan também para a gente encerrar, a UPH ela promove todo sábado de manhã aqui neste mesmo canal, em sábados alternados, portanto, cada um desses programas a cada 15 dias, o MENAP, Masculinidade Restaurada, e o Café dos Homens. Hoje, dia do Café dos Homens ao vivo, vocês estão prestigiando a gente. No sábado que vem, continuaremos uma série que se chama, o estudo de um livro que se chama Homens de Verdade, com o pastor Tiago Henrique. E então, por favor, sábado que vem, 9 horas, loguem aqui no canal para a gente acompanhar mais um item dessa série. É uma série de 10 episódios, então a gente está avançando aí para o final do curso. E daqui 15 dias voltamos mais um Café dos Homens, que será abençoador para vocês saberem, os nossos queridos Marcelo e Renato, que são os nossos experts aqui, vão estar falando sobre empreendedorismo e falando também sobre currículo. Muita coisa que a gente tem visto, que tem, né, poxa, a pessoa está desempregada, quer ir para o mercado e a gente vê alguns erros, né? A gente tem observado que algumas coisas que eles estão colocando no currículo estão prejudicando. Então, como empreender e como melhorar o currículo, daqui 15 dias antenados nesse canal. Por favor, hein, gente, prestigiar aqui os nossos experts. Fechou mal o negócio aqui, não tem nada de extra aqui, não, tá bom? Amém. Mas o Denis é uma bênção, o Denis é uma grande bênção. Então, Marcelo, muito obrigado pelo banquete que você nos serviu aí com conteúdo. Né? Esperamos de coração que cada ouvinte aqui aplique isso hoje e sempre, né? E que obtenha retorno e rendimento, porque prosperidade é dom de Deus. Né? Isso Deus é uma das promessas do Senhor. Então Deus fala de sabedoria, Deus fala de parcimônia, de prudência e de ousadia ao mesmo tempo. E como ele falou, a parábola dos talentos, tudo aquilo que Deus nos delegou como mordomos, nós temos que multiplicar. Nós temos que multiplicar. E Deus é o que dá a direção, dá sabedoria, e nós queremos que você consiga, né, com a ministração que você recebeu aqui, a ministração que a palavra dá, né, que você recebe sempre, dia e noite, né, para o seu bem, para o nosso bem. Então, até a próxima edição. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, grande Denis. Fechou mal, mas amém, não tem problema nenhum. Amém. E se Deus quiser, daqui 2 semanas estaremos de novo aqui, né, com o Café dos Homens. Vamos falar sobre empreendedorismo e sobre currículo, como o Denis falou. Então, muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus.